boa noite a todos os nossos irmãos e irmãs, no nome bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos agradecidos a Deus por mais esta rica oportunidade a qual nos concede e esperamos que mais esta vez o Teu Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha falar profundamente em nossos corações. Quem tem esse imenso prazer de vos cumprimentar, esse vosso ministro, irmão em Cristo, Roberto. Deus abençoe a todos que estão sintonizados conosco. Deus abençoe a todos que outro dia poderão ouvir também essa live. Esperamos que o Espírito Santo vos recompense, que o Espírito Santo vos abençoe onde você estiver, aí na sua casa, no teu trabalho, que realmente você seja encontrado por Deus. O desejo de Deus, o anelo de Deus é que cada um de nós possamos estar agora nos ajustando à sua palavra, crendo nela, confiando que Ele vai fazer tudo que foi prometido através das Santas Escrituras. E que o Espírito Santo vos faça lembrar dessas coisas, que tudo que Deus disse sempre virá a cumprimento. Amém? Deus continue falando profundamente aos corações famintos, desejosos por Deus. Deus tem uma bênção especial para você, meu irmão. Deus tem uma bênção especial para você, minha irmã. Você que está desanimado, você que está triste e abatido com os problemas que sempre sucedem em nossas vidas, mas saiba disso, há um Jesus Cristo ressurreto, um que veio, morreu na cruz do Calvário e conquistou para você, conquistou para mim a saúde, a paz, a alegria e acima de todas as coisas, a vida eterna. Amém? Que o Espírito Santo sempre vos faça notório isso em vossos corações. Tudo que você tem é porque Deus te concedeu. Nós louvamos a Deus porque Ele tem sido misericordioso para conosco e enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós. Estamos felizes porque fomos resgatados através do sacrifício vivo feito na cruz do Calvário. Nós louvamos a Deus por essa grande benevolência. Hoje nós vamos começar a ouvir mais uma mensagem. Nós vamos ouvir a partir do parágrafo 36 da mensagem a crueldade do pecado e a pena que custou para afastar o pecado de nossas vidas. Vê? A crueldade do pecado e a pena que custou para afastar o pecado de nossas vidas, a partir do parágrafo 36 em diante. E a leitura que o profeta vai ler vai ser Isaías capítulo 57. Livro do profeta Isaías, capítulo 57, versículo de 1 até o verso de número 6. Vamos agora ouvir uma faixa musical, enquanto eu creio que você vai buscar a tua Bíblia e vai acompanhar conosco a Escritura. Quando ele for ler, você já está sabendo já onde está, né? Isaías capítulo 53, é Isaías 53, verso 1 a 6, tá bom? Deus abençoe. Vamos pensando sobre pés de vinho, né? Aqueles pés que caminhou com suave, com gotas de sangue, carregando a cruz, suportando a mim e a você. A dor foi tanta, mas ele venceu. E por isso que hoje nós temos vida eterna, tá bom? Vamos pensando em pés de vinho. Deus os abençoe. As
Irmãos, graças a Deus, nós já vamos começar a ouvir a mensagem, mas antes eu quero apenas expressar algo para os irmãos. Esperamos que o Espírito Santo vos revele, vos faça notório que o sacrifício vivo na cruz do Calvário foi feito por mim e por você. Pena que muitas pessoas não se dão conta do que aquele grande dia do Calvário significa para ele. Mas nós louvamos a Deus porque Deus tem sido misericordioso em ver a raça humana perdida, em ver a sua própria imagem, que foi feita em Gênesis 1:7, quando ele diz: façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança, que Deus é Espírito, foi feita a imagem do Espírito. Depois foi feito o homem animal, porque não tinha ninguém para lavar o solo. Mas no decorrer de todos os tempos, nós vemos que o homem se afastou de Deus, e Deus, então, através da misericórdia divina, tentou sempre o seu trabalho salvístico, através dos profetas, patriarcas, mensageiros, mas ninguém era digno de morrer no lugar de outro. Mas um dia, ele mesmo, Deus, através de seu Filho Jesus, ele veio, tomou o corpo emprestado de Maria, entrou ali, foi gerado pelo Espírito Santo, nasceu, cresceu como qualquer criança, né? Fez tudo que qualquer criança pôde fazer, se tornou moço e sofreu todas as tentações que qualquer homem hoje, no seu auge da vida, possa sofrer. Tudo que você pensar, ele passou, porque ele tinha que resgatar você, ele tinha que provar disso, ele tinha que ter as tentações, ter seus desejos. Veja bem, tomar atitude de como um humano, que ele era humano. Ele era Deus em forma, vestido de carne humana. No princípio era o Verbo era a palavra, o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Não se podia crucificar o Espírito, então ele tomou a forma de um corpo, veja bem, e morreu por mim e por você. Quando ele estava no jardim do Getsêmani, quando os discípulos mesmo tiveram tempo para orar com ele, ele disse: ficai aqui e velai comigo. Ele foi até mais adiante orar. Quando voltou, os discípulos estavam todos sonâmbulos, estavam dormindo. Veja só, e a Bíblia diz que ele orou tão intensamente que as partículas da pele se dilataram a ponto de sair sangue. O pecado nosso que estava sobre ele, então veja bem, o massacrou. Mas nós agradecemos a Deus, porque se não fosse isso, todos nós estaríamos perdidos. Com toda a sabedoria que você acha que tem, com todo o agrupamento de igrejas, denominações e movimentos aqui, movimentos ali, se você não aceitar o propósito divino de Deus, a maneira salvística do nosso Deus, prometido para esse tempo, você vai perecer no deserto. Você vai perecer sem Deus. Mas, enquanto a proposta e partida, nós sabemos que aquele sacrifício na cruz do Calvário não foi em vão. Quando Deus mesmo, lá no princípio, quando era um halo de luz, e veio descendo daquela coluna um pilar de fogo, veja bem, veio trabalhando de maneira especial até chegar nos dias de Jesus. Aleluias! Veio, morreu por mim e por você, foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou e apareceu também aos seus discípulos. Mas lá no Pentecoste, no livro de Atos dos Apóstolos, ele desceu na forma do Espírito Santo e vem agora vindo sobre a igreja, entrando em cada um de seus filhos, e eles estão agora podendo ver através da revelação. Amém? Deus revelando a si mesmo como mesmo ontem, hoje e eternamente. Só não vê isso quem não é chamado por Deus. Porque quem é chamado por Deus, quem não foi chamado pelo sistema, mas é chamado pelo Espírito Santo, esse sim, Deus nunca deixará ele à mercê sem mostrar as suas maneiras de trabalhar. Amém? E nós louvamos a Deus que nesse tempo ele tem enviado para nós uma voz, uma mensagem. Aleluias! Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, o qual anunciou Pedro todos os seus santos profetas desde a antiguidade. E nós louvamos a Deus porque o melhor tempo para nós é agora. Não adianta ficar olhando para trás, o tempo de bênção, o tempo que outras nações tiveram, o tempo
O tempo melhor para você, meu irmão, é agora. O tempo melhor para mim é agora. Mas o que é que nós estamos fazendo com esse tempo? Será que nós estamos aí fastiados das coisas de Deus? Não interessamos mais nada de Deus? Mas se você é um filho e uma filha de Deus, realmente o seu coração está desejoso por se ajustar à palavra de Deus. Amém? Por isso que Deus enviou uma voz nessa hora, clamando de uma outra extremidade da terra. Amém? Apocalipse 8,4 diz assim: sai dela, povo meu, sai do sistema, sai de toda a organização e entre em Cristo Jesus. A palavra revelada de Deus manifestada nesse tempo, tá bom? Mas que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. A escritura que o profeta vai ler para nós, então, está situada ali em Isaías capítulo 53, verso 1 a 6. Deus abençoe, abra o teu coração, não fique sendo admirador da mensagem, não fique querendo ser espectador, só apenas ouvinte da mensagem, mas se meta em Deus, viva para Deus, escape enquanto há tempo, por sua própria vida e entre em Cristo Jesus. Não dê mais palmatória ao diabo, não se deixe levar por o que disse, mas vamos tornar para a Bíblia Sagrada, vamos tornar para a mensagem da hora e ver o que Deus é capaz de fazer por nós. Amém? Quando o mundo está incrédulo, caindo aos pedaços, mas Deus está revigorando, Deus está levantando a igreja no patamar para arrebatamento. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas esta noite vamos voltar ao Velho Testamento. Eu desejo falar sobre a crueldade do pecado e a pena que custou para afastar o pecado de nossas vidas. Em Isaías 53, o profeta ungido, 712 anos antes da vinda do Senhor, ele disse estas palavras: quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e raiz de terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dor, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si a nossa enfermidade e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu ele a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo ele foi atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando uma alma, ou quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Se fosse para anunciar um texto bíblico. Amém. O profeta leu então do verso 1 até o verso número 10. De Isaías 53, verso 1 até 10. Amém. Esta noite eu tomaria o versículo 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Eu quero falar sobre alguns momentos. Estamos sempre felizes quando se trata de ter o gozo do Senhor estar no nosso meio, e como eu regozijo com vocês grandemente. Amém. Mas alguma vez você já parou para pensar o que custou para tê-lo?
Você já se deu conta exatamente do preço que está por trás disso? Qual foi o julgamento e qual a pena do pecado? Quão cruel deve ser o pecado quando fez com que o Filho de Deus fosse ao Calvário, e Deus o golpeasse, e virasse a face dele e o ferisse, e ele ficasse aflito. Veja quem era ele. Agora, desejo esboçar apenas um pequeno quadro para vocês, falando agora. Vamos todos nós fazer uma pequena viagem esta noite, em uma pequena nave. Levamos uma pequena espaçonave ou aeronave. Vamos voltar a 100 milhões de anos antes do mundo existir, antes mesmo de haver uma estrela ou qualquer coisa. E ali não se pode ver nada a não ser espaço. E todo aquele espaço era Deus. Amém. No princípio era Deus. Glória a Deus. E agora nós observaremos vir à existência uma pequena luz branca. Nós a chamaremos como um halo. E aquilo era o Filho de Deus, o Logos que saiu de Deus no princípio. E então, como que ele estava ali, e ele em sua mente, ele começou a pensar de como o mundo seria. E esboçou todo este quadro em sua mente, e ele disse, haja luz. E um átomo se partiu e começou a se desprender. E o atômico explodiu, a primeira explosão atômica. E então aqueles átomos começaram a se acumular até formarem cinzas. Enquanto a umidade, seja o que fosse, começou a se dissipar e os átomos se partiram. E após algum tempo veio uma estrela, ou um pedaço um projétil que voou e saiu flutuando pelo ar. Ele observou por talvez alguns milhões de anos e então parou. Ele não tinha pressa, ele tinha tempo suficiente para sempre. Ele era do princípio ao fim, não existia tempo com ele. Então outro sai voando e ele para desse lado. O que ele está fazendo? Ele está escrevendo sua primeira Bíblia. Amém. A primeira Bíblia que já foi escrita nos céus, o Zodíaco. Amém. Ele começa com a Virgem, é assim como ele vem primeiro, ele termina com o Leão, a segunda Bíblia, e ele está escrevendo sua primeira Bíblia. A segunda Bíblia que foi escrita por Enoque e colocada na pirâmide. A terceira Bíblia que foi escrita e a última é esta aqui. Deus sempre faz coisas em três. Deus é perfeito em três. Amém. Ele é perfeito. Glória a Me Deus. perdoe. Ele é perfeito em Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ele é perfeito em justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Ele é perfeito em seus três. Nós somos sua feitura, então somos perfeitos em três: alma, corpo e espírito. E nosso corpo é controlado por nervos, por sangue e por células, carne. 3. Tudo aperfeiçoado em 3. Então ele disse, após ele ter feito tudo aquilo, antes mesmo dele fazer qualquer coisa a mais, eu posso ver este pequeno halo se mover sobre este mundo que era pura cinza, congelado, pairando ali como um grande iceberg. E ele o moveu para mais próximo do Sol. E ele começou a virá-lo assim, ao redor do Sol. Ele começou a derreter e as grandes geleiras se desprenderam. O Texas estava sendo formado e as planícies ali, como fomos ensinados, como que os icebergs desceram dali, os melhores cronologistas podem calcular. E então todo o mundo, após isso, percorrer até o Golfo do México e assim por diante, começou a encher de água. E o mundo sem forma e vazio. Agora estamos em Gênesis 1, veja. Agora então Deus se moveu, ele separou o firmamento da água e ele fez a luz. E então ele fez todas as suas criações. Então depois que ele fez isto, todas as árvores apareceram e as plantas e assim por diante. Que linda estrutura ele tinha. Amém. Ele gostou demais, era lindo e ele achou que estava ótimo. Então ele simplesmente não podia deixar aquilo daquele jeito, ele tinha que deixar algo com aquilo. Então ele disse, façamos, plural, o homem, plural, a nossa imagem. Façamos o homem a nossa imagem. Então quando Deus fez seu primeiro homem, ele era um homem espírito. Ele estava mais ou menos na mesma classe que Deus.
onde o Filho de Deus estava, o Logos. Esse foi o primeiro homem. Então ele deu ao homem jurisdição para dirigir toda a vida animal, exatamente como o Espírito Santo dirige o crente hoje. Vem aqui, faça isto. Agora, se fôssemos perfeitos em submissão ao Espírito Santo, Deus nos guiaria através do Espírito Santo, exatamente como Adão guiou os animais naquele dia. Então ele os fez, e então quando ele fez, ele começou a se mover sobre a ideia, então que ele havia feito o homem do pó da terra. Não havia ninguém para lavrar o solo, ninguém para trabalhar, nenhum ser físico. Então ele fez o homem do pó da terra. Aleluia! Agora aí está onde eu penso que os botânicos ou a ciência e a cristandade não entram em conflito um com o outro. Porque a ciência diz que o homem veio de vida diferente, e nós dizemos, quando se olha para o homem aqui, que ele está na imagem de Deus. Isto é, não era a imagem de Deus para começar, esta é a imagem da vida animal. E os evolucionistas discutem que eu não creio na corrente da evolução da maneira que eles creem, tudo vindo de uma única célula. Mas eu creio que nós evoluímos, com certeza, a evolução de um homem para o outro. Mas então, quando Deus fez tudo aquilo e colocou o homem fez do pó da terra, agora, não na sua própria imagem, ele já tinha feito o homem. Aleluia! Verdade. Então ele soprou nele o sopro da vida, e ele se tornou uma alma viva. Então a alma do homem é a natureza do espírito. Agora, quando você renasce, você não tem um novo espírito, você tem uma nova natureza daquele espírito. É o mesmo espírito, porém uma nova natureza dele. Amém. Você toma dois homens, os coloca juntos, ambos parecidos. E um deles é um pecador e um deles é um cristão. Um homem diz, eu tenho o espírito como você tem, veja. Mas um deles é diferente, sua alma. Sua natureza é diferente, ele foi mudado. Então ele soprou nesse homem. Agora, eu não sei como ele fez. Ele colocou com 5 sentidos para que então ele pudesse fazer contato com o seu lar terrestre, ver, provar, sentir, cheirar e ouvir. E ele o fez dessa maneira. Agora, aqueles sentidos não foram para fazer contato com Deus. Seu sentido para fazer contato com Deus foi seu espírito, sua alma. Foi para a alma que pecar, essa alma morrerá. Agora estou dando uma volta longa para obter algo, mas espero que você capte cada ponto disso para que você possa ver exatamente o que Deus esteve fazendo no Calvário. Glória a Deus. Agora, quando esse homem, então, quando ele o colocou em seus sentidos, seus 5 sentidos, e então o homem, ele estava sozinho. Então ele lhe fez uma esposa, uma companheira, tirou de seu lado uma costela e fez uma mulher. Um lindo tipo ali, tudo tipificado de Deus, tirar do lado de Cristo a noiva. Estão vendo? Deus abriu o lado de Adão, tirou uma costela. O que? O homem tem uma costela menos que a mulher na estrutura do corpo. E agora Deus abriu o lado de Cristo no Calvário. Ele tirou a noiva. A igreja vem através do sangue de Cristo, para o corpo de Cristo. É assim que entramos, e não de outra maneira. Não importa a que igreja você pertença, quão bom homem seja você, quão boa mulher seja você, você deve aceitar o sacrifício todo suficiente de Deus, seu caminho provido, ou você está perdido. Está certo. Essa é a única maneira que você pode entrar, é através dali. Agora, há somente uma maneira, e essa é a porta. Amém. Jesus ensinou aquela famosa parábola quando ele estava aqui na terra. Ele disse que a ceia das bodas estava pronta, e a cada um foi dado uma vestimenta. E ele descobriu um homem ali sem vestimenta. Ele disse, amigo, como é que você não tem uma vestimenta? Agora, o costume oriental daquilo, quando o noivo convidava cada pessoa, ele convidava, se ele convidava 50 pessoas, então ele tinha 50 mantos. E ele parava em algum lugar na porta. E toda vez que o homem entrava, rico ou pobre, ele colocava o manto dele. Então ninguém sabia se ele era rico ou pobre, ele
todos pareciam ser iguais, sob o mando. E esta é a maneira que Deus faz hoje. Ele dá o Espírito Santo, que é um tipo. Cada homem que Ele convida, somos todos iguais. Não este porque ele é um pouco melhor do que aquele e aquele um pouquinho mais alto do que este. Somos todos iguais diante de Deus. Cada um que é convidado para a ceia das bodas. Então, quando ele entrou, ele encontrou um homem. Agora, há somente uma porta para passar, porque é aí onde os mantos eram entregues. E ele encontrou um homem à mesa das bodas sem a vestimenta. Ele disse: amigo, o que você está fazendo aqui? Por que você não está usando a vestimenta? E o homem ficou calado. Ele tinha entrado pela janela, por algum outro modo, ele não entrou pela porta. E cada homem que vem através de Cristo, no corpo de Cristo, recebe o Espírito Santo. O manto. Ele está de pé bem ali para colocá-lo em você. Então, logo que você entrar, veja, foi isso que ele prometeu e é isso que ele faz. Agora, lá atrás, no princípio, no Éden, então ele fez uma esposa para ele, ou uma companheira. Agora vocês veem essas fotos em revistas, às vezes, de alguns artistas. Agora, isso é uma inspiração muito pobre. Se você visse a Eva com o cabelo espetado assim, ó, que coisa de aparência horrível, e dissesse: essa foi nossa mãe, ora, não haveria ninguém no mundo que pudesse eliminar aquilo. Eu creio que Eva foi a mulher mais bonita que já existiu na Terra, isso é certo. Quando Adão olhou para ela, isso apenas, ora, isso serve para mostrar aquela tendência que vem diretamente através dos seres humanos hoje. Se não fosse isso, seria vice-versa. Então Adão tomou Eva como sua esposa. Então, quando o pecado entrou, eu tenho minha ideia do que aquilo foi. Eu não expresso isso na igreja, a não ser que estivesse tendo algum tipo de ensino do que o pecado foi no princípio, mas seja como for, quando entrou, ele o separou do companheirismo com Deus. Agora, aqui está o quadro que quero obter. Agora, quando Deus se deu conta, ou algum anjo, ou algum ser chegou e disse a Deus que teu filho está perdido, ele pecou, ele caiu. Agora, observe a tendência do homem. A primeira coisa é fazer para si uma religião. O homem, ele tem algum tipo de religião. Eu estava falando com um homem famoso aqui na cidade outro dia, disse: você sabe, minha religião, irmão Branham, é guardar a regra áurea. Isso é bom, mas, irmão, a não ser que o homem nasça de novo, ele perecerá. Sim, ele tem que nascer de novo. Agora, a regra áurea está bem, pois um homem de moral pode seguir isso, mas tudo isso tem que ser na linha sobrenatural. Amém. E você verá o que Deus teve que fazer para que pudéssemos sobrenaturalmente nascer. Agora, quando então eles pecaram, ele fez para si mesmo a palavra religião significa cobertura, é como algo que encobre. Esse casaco é uma religião imoral para mim, porque encobre meu ser. E suas roupas são do mesmo modo. E é uma cobertura. Agora observe então, quando Adão, suas folhas de figo estavam bem desde que ele não tivesse que encarar a Deus, mas quando ele teve que encarar a Deus, ele viu que suas folhas de figo não serviam. E agora, amigo, você pode pensar que você é uma pessoa muito boa, veja, e você pode ser, isso é certo. Mas quando você chega a encarar a Deus, se você não aceitou o sacrifício provido de Deus para você, você está perdido e você saberá disso. Eu tenho me encontrado ao lado deles, os tenho visto morrer. Já vi médicos aplicarem injeção hipotérmica em seus braços para mantê-los quietos. E já os ouvi gritarem e se comportarem assim. Diziam: eles estão simplesmente fora de si. Eu dizia: doutor, por favor, ainda não aplique, só mais um minuto, vem. E pode-se ouvi-los quando eles pensam que você está certo. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim é os caminhos da morte. E todo homem que não é regenerado de Deus, tomará o caminho da destruição.
não se pode fazer nada, sua própria alma o guia. Se você nasceu de novo, você está destinado a subir. Se você não nasceu de novo, você tem que descer. Apenas sua própria alma para isto. Exatamente como uma varinha mágica que abrisse uma porta em algum lugar. Se você não tem a varinha, a porta não abrirá. E se você não nasceu de novo, você é simplesmente rejeitado automaticamente. Isso é tudo. Verdade. Agora, então, quando eu vejo ali, então, quando eles saíram, e Deus sabia que eles não podiam se colocar diante dele, e ele sabia, e eles estavam escondendo lá nos arbustos, embora cobertos, porém eles sabiam que sua cobertura não era suficiente. E cada homem ou mulher que vai à igreja, hoje eu estava pensando nas catedrais, celebrando, o sino tocando, e assim sucessivamente, e o povo indo à igreja, e se aprontando, e as mulheres comprando seus chapéus de Páscoa, e assim por diante. A que isso tem chegado? Que coisa! Como não posso compreender o que o coelho tem a ver com a ressurreição? Veja, não, Senhor. Como que uma árvore de Natal tem alguma coisa a ver com o nascimento de Cristo? É paganismo, amigos. Nós saímos do caminho em algum lugar. Isso é certo. Mas agora um verdadeiro homem ou uma mulher nascida de novo sabe, porque existe vida dentro de você e ele diz que aquilo é errado. Verdade. Isso está certo? Bem, glória a Deus. Agora observe, Adão e Eva. Oh, que coisa! Quando eu penso nisso, eu esqueço minha influenza, seja o que for que eu tenha. Quando penso lá atrás no princípio, observe, você fala de sangue. Aqui era muito tempo atrás, quando eles estavam calculando agora, no grande concílio metodista, em tirar todos os hinos sobre o sangue fora do binário metodista. Disseram, não é uma religião de chacina. Disseram, nós queremos algo agradável e digno. Irmão, esta não é a maneira que Deus recebe. Ou é, quando eu vir o sangue, eu passarei de vós. Sangue, Deus, o único substituto que é somente a vida está no sangue. Você pode comer a carne disso, mas o sangue disso, que é a vida disso, derrame-o sobre o chão. Vem, não comer a vida. Observe quão lindo, como penso nisto. Então Deus pensou, agora vem aqui, Adão e Eva, e antes que eu possa tirá-los, eu vou ter que fazer algo. Então ele vai ali ao lado de uma colina e apanha uma ovelha, a mata, tira a pele dela, a deixa morrer. Porque Deus tem que cumprir sua palavra. Não importa quão bom homem você seja, quão boa mulher você seja o que você for. É Deus. Deus tem que cumprir sua palavra. Glória a Deus. Esta é a razão que a Virgem Maria teve que subir no dia de Pentecostes e receber o batismo do Espírito Santo exatamente como o restante deles, porque ela nasceu aqui como uma mortal e teve que nascer novamente antes que ela pudesse ir ao céu. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora veja, senhora, deixe-me lhe dizer, só porque os tempos mudaram, Deus não mudou. Você se encontra com qualquer coisa menos que isso e você está perdida. Está vendo? Agora, eu estou apenas falando a favor do que Deus fez há 1900 anos atrás, hoje, no Calvário, para lhe mostrar que sacrifício teve que ser feito para pagar isso. E esse é o caminho de Deus. Amém. Agora, há um caminho que parece certo, mas Deus tem um caminho provido. Amém. Se você sempre seguir o caminho provido por Deus, você nunca errará. Como se você começasse a ir para Indianápolis ou através da ponte e você dissesse, bem, aqui do outro lado, ali é Louisville? Sim, e simplesmente seguisse diretamente para esse lado, você logo fecharia curvas. Isso é certo. É melhor você pegar o projeto, o mapa, estudar e ver para onde você está indo. E então aqui está o projeto de Deus para a glória. Estude-o. Aí está ele, é sangue aspergido por todo o caminho. Você não pode perder a trilha se você seguir o sangue. Amém.
Agora você pode ver, vem, simplesmente siga de perto o sangue e você estará bem, pois há pegadas sangrentas em cada passo do caminho. Agora, observe como Deus, no passado, antes que ele pudesse fazer isso, agora, ele poderia se colocar, ou mesmo que pudessem se levantar para receber, ele os mataria nesse momento. Ele tinha que fazê-lo porque ele é soberano. Ele tem que cumprir sua palavra. Ele disse, no dia em que dele comerdes, nesse dia morrereis. Aquilo estava estabelecido para sempre. Então eu posso vê-lo lá no passado, quando ele matou estas ovelhas. Vocês eram ovelhas, irmão Branham? Eu creio que sim. Ele era o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E era pele de ovelha, tirou, ele jogou lá nos arbustos e lhes disse, enrolem-se nisto e saiam para receber. Eu posso ver Adão e Eva puxar estas velhas peles ensanguentadas, balançando ao redor de si. Pode você imaginar os amáveis, belos corpos destes dois seres humanos perfeitos, agora envolvidos em peles ensanguentadas de ovelhas? Eu posso vê-los ali de pé. Deus disse, Adão, porque você ouviu a sua esposa, ao invés de a mim, então eu te tirei do pó e ao pó voltarás. E Eva, porque você ouviu a serpente ao invés de a mim, ora, você trouxe vida, tirou a vida do mundo, você terá que trazer vida ao mundo. Eu multiplicarei suas dores e seu desejo será para seu esposo, e assim por diante. E ele disse então, serpente, por que fizeste isto? Andavas ereto? Ele não era um réptil, ele era uma besta, andava ereto, mais sutil do que todas as bestas do campo. Dê testemunho, isso é a Escritura. Andava ereto como um homem, e ela a enganou. E ele disse, e porque tu fizeste isto, não terás mais pernas, e andarás sobre teu ventre por todos os dias de tua vida, e pó será teu alimento. E bem ali estavam eles, julgamento. Deus tinha que cumprir seu julgamento, porque ele tinha falado sobre isso. E ele é Deus, ele não pode voltar atrás nisso, ele tem que ficar. A fim de ser Deus, Deus tem que guardar a sua palavra. Amém. Isso é certo. Deus. Então ali eu posso imaginar, vendo aquela coitada Eva, quando ela olhou para Adão, seu longo cabelo loiro caído sobre suas costas, aqueles grandes, brilhantes olhos azuis que apareciam com os céus onde Deus os havia feito, as lágrimas jorrando, se misturando com o sangue das vestimentas e balançando ao redor de seu corpo. Eva, Adão com seu corpo forte, a pegou e a encostou em seu peito, e ali as lágrimas misturadas caindo, enquanto corriam através das peles de ovelhas, o sangue pingando, sangue por toda parte. Ali, agora ele diz, vocês têm que sair da minha presença. E eu posso ver Eva e Adão com seus braços ao redor um do outro, indo, se retirando assim. Aquelas velhas peles de ovelha batendo contra suas pernas, sangrando, batendo em suas pernas. Então eu posso ver todo aquele espaço que era Deus. Deus não tinha princípio de dias, fim de anos. Ele é para sempre e para sempre. Eu posso ver todo aquele grande espaço começando a se mover conjuntamente assim, tomando forma de um funil assim. É isso moveu diretamente quando ele começou a pitar aquele pequeno casal, descendo através do jardim do Éden, peles sangrentas, batendo contra suas pernas. Ele não podia suportar isso, e isso desceu até o próprio coração de Deus, soletrou A-M-O-R. Deus amou. Ele simplesmente não podia vê-lo sair. Ele o chamou de volta, disse, eu colocarei inimizade entre sua semente e a semente de Satanás. Então, quando aquilo foi feito, foi no Calvário, quando Deus, Ele mesmo desceu através de uma mulher, nasceu de uma virgem. Como eu gostaria de ocupar-me nesse ponto sobre o vinho no Éden,
Observem quando eles foram expulsos do jardim por causa da transgressão, todas as bênçãos cortadas por causa da transgressão. E eu penso esta noite que esse é o problema com a igreja. Todas as bênçãos estão sendo cortadas por causa da transgressão. Aí está você, expulsos do jardim do Éden. Agora eu quero que você observe aqui bem, quando Caim e Abel, os dois filhos de Adão e Eva, vieram fazer uma oferta. Eu creio que o grande querubim estava do lado leste do portão. E aquela espada girando de um lado para o outro, guardando aquele portão ali de entrada para o Éden. Observem, fogo, o fogo do Espírito Santo, guardando o portão. E hoje é isso que guarda o portão. Se você tem medo do Espírito Santo e fogo, você nunca entrará. Ardente é a espada de Deus. Deus é um fogo consumidor, vigiando aquela árvore, guardando a árvore da vida. Amém. E agora observe então, este é um lindo quadro. Oh, que coisa! Eu posso ver Adão, ou Caim e Abel, melhor dizendo, labutando agora, ou saindo para fazer um sacrifício. Eu creio que eles construíram seus altares bem junto ao portão, junto ao tolo, onde eles podiam adorar. Observe, aqui vem Caim. Ele provavelmente trabalhou o ano todo, labutando, fazendo tudo o que podia para colher as maiores maçãs, ou as maiores abóboras, ou seja o que for que ele tinha. Trouxe isso até o portão, construiu para ele um altar bem ali ao lado do portão, na presença de Deus. Colocou todas as suas frutas e os grandes copos de leite, tudo. Deus colocou no altar corretamente, então ajoelhou e adorou a Deus. Agora, eu quero que eu espero que isso infiltre profundamente como nunca antes, até que você obtenha isso, veja. Agora observe, se Deus unicamente exigisse que você fosse à igreja, Caim foi tão justo quanto Abel. Caim construiu um altar ao Senhor. Você diz, bem, irmão Branham, eu não somente faço isso, mas eu faço sacrifício, eu contribuo às missões estrangeiras e essas coisas estão bem, mas Deus quer mais. Caim fez isso ele mesmo, está vendo? Ele trouxe o sacrifício, ele adorou o Senhor. Ele se ajoelhou e ofereceu louvor ao Senhor. Ele disse, Senhor, aqui estou eu, e eu trouxe a ti uma oferta. Eu construí um altar. Amém. Resumindo, eu sou membro da igreja. Isso penetrou? Veja, eu sou membro da igreja, eu creio em ti. Isso penetrará agora, deixe isso infiltrar profundamente. Eu sou um crente em Deus, eu construí um altar, eu trouxe o sacrifício, e aqui estou eu, Senhor, estou te adorando. E Deus virou suas costas para isso.
Amém? Graças a Deus, né? Ainda bem que nós temos um Salvador que morreu por nós. Nós louvamos a Deus por todas as bênçãos que Ele fez, está fazendo, e ainda a promessa de fazer muito mais à medida que nós entregar nossos corações a Ele. Que Deus abençoe os vossos corações e que a graça soberana possa inundar o seu ser de sabedoria, de proteção divina, e ver realmente o que aquele sacrifício da cruz do Calvário foi feito para você. Não deixe passar por alto, mas examine, lute, vigie, observe a palavra de Deus. Corra para Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos agradecer aos irmãos que estão na conexão, tem alguns nomes aqui. Temos Tatiana Norberto Família, temos irmão Ader, temos Vandex Santos e João Marcelo. Deus abençoe a todos que estão na conexão e que o Espírito Santo possa cada dia mais ampliar a graça soberana sobre nossas vidas. Tá bom? Hoje nós opinamos fazer a live do escritório, hoje era para ser na igreja, mas está tudo certo. Graças a Deus, o importante é propagar a voz, é ouvir a voz de Deus para nós, tá bom? Que essa voz falar no teu coração, não endureça os vossos corações, mas sim, abra e diga, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim para ser um crente nessa mensagem. Envia-me a mim para ser um cristão nascido de novo. Envia-me a mim para ser cheio do Espírito Santo. Envia-me a mim para dar bons testemunhos, para ser cheio da graça soberana. Deus abençoe. O nosso muito obrigado pela atenção dispensada. E creio que domingo nós estaremos juntos mais uma vez ali no tabernáculo. Deus assim permitindo. Tenham todos uma boa noite abençoada no nome do Senhor Jesus Cristo. Nunca se esqueça disso. O sacrifício na cruz do Calvário que põe santo, salvos, limpo para servir a Deus. Deus abençoe. Esse é o sincero desejo do meu coração. Que a graça vos alcance. Você que ainda não encontrou a Cristo, você que ainda não aceitou, você que ainda não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você que ainda tem dificuldade de não crer na palavra de Deus, entregue seu caminho ao Senhor. Confia nele, porque ele tudo fará por você, tá bom? Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite. E nós vamos deixando talvez um ou mais dois louvores aqui e já vamos ficando por aqui, tá bom? Meu muito obrigado pela atenção dispensada e que o Espírito Santo os recompense em nome de Jesus Cristo. Se tiver alguém doente, enfermo, necessitado, creia, nós vamos orar por você. E se você puder crer, receber isso, você será curado. Amado Deus, se houver alguém doente, necessitado e aflito, nós colocamos o mesmo em tuas mãos. Aquele sacrifício na cruz do Calvário também tem conquistado cura e libertação para nós. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, repreendemos todo o espírito de enfermidade, de trevas, qualquer coisa que venha para atrapalhar a fé do teu povo. Está repreendido nessa hora. Quer ser restaurado, alegres, felizes, para servir a Ti mais e mais, Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos, te agradecemos por todas as bênçãos concedidas. Amém, Jesus. Amém. Chorar aos seus pés, nesta simples chamada.
por mim. Glória a Deus. És o néctar dos rios, dos vales, o perfume de todo o jardim. A pureza em todo o teu ser, santidade que não há maior. Sem Jesus sei que eu morreria, só tu podes curar minha dor. Sem Jesus sei que eu morreria, só tu podes curar minha dor. Eu preciso ouvir tua voz, fala hoje ao meu coração. Só tu podes consolar minha vida, conceder tua graça e o perdão. Eu preciso ouvir tua voz, fala hoje ao meu coração. Só tu podes consolar minha vida, conceder tua graça e o perdão. Reconheço que nada mereço, e tudo que fizestes por mim. És o néctar dos rios, dos vales, o perfume de todo o jardim. A pureza em todo o teu ser, santidade que não há maior. Sem Jesus sei que eu morreria, só tu podes curar minha dor. Sem Jesus sei que eu morreria, só tu podes curar minha dor. Eu preciso ouvir Amém. Glória a Deus. Aleluia. fala hoje ao meu coração. Só tu podes consolar minha vida, conceder tua graça e o perdão. Eu preciso ouvir tua voz, fala hoje ao meu coração. Só tu podes consolar minha vida, conceder tua graça e o perdão. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.